É ruim, mas tá tudo certo. Porque eu gosto de uma comunidade que 98% é de nordestino. E vocês sabem que é a menor comunidade da América Latina, que é a Rocinha. A camarada ali falou um negócio de... Também, né, eu acho interessante quando se fala gato. Como é gato net? Mas gato não anda em fio. Tem que mudar essa palavra para rato net. Outra coisa que a gente tem que começar na comunicação, tem que começar a mudar. Porque hoje ao levantar, até porque eu também, eu não sou do Gato Net, eu sou da TV Rock, que eu achava que era uma televisão ligado, né, à terceirização, mas na realidade não é. Não é, ela também, essa palavra de rato net, né, eu prefiro falar no rato net. E hoje ao levantar, já que acabou, a polícia esteve lá fechando, e eu não entendo como é que ela já fechou, e hoje já levantei com vários canais que eu nunca tinha visto na minha vida. Sinceramente, não pedi nem licença para entrar lá em casa. TV Tupi, eu vim falar da TV Tupi sim, muitos anos atrás. Da TV Tupi hoje, legal, também vários outros canais que entraram e estão dentro lá, não sei como, porque eu também não sou técnico assim, não entendo. Só sei que eu vi canal que não acabava mais. Da igreja, então, tem mais ou menos uns 8. Também não me pediram para entrar na minha casa. Então é isso. São coisas que a gente tem que começar a analisar, como você falou, né? Até deu ênfase em outro Vidigal, outras comunidades, e a gente tem que começar a ter atenção nesse sentido, porque a gente que a notícia vem para a gente, através de comunicação, que vem totalmente torcida. Como uma TV que é ilegal, que já sai no jornal, que a polícia fez uma coisa incrível lá dentro, pegou tudo, e no outro dia está funcionando normal, com outros canais que a gente nunca teve oportunidade de assistir, e entra na nossa casa. Então, eu acho que, pra gente que tem, eu acho que muita gente aqui não tem Gato Net. Levanta o dedo aqui, tem Gato Net. Eu não sei se você é sincero. Seja sincero, pelo amor de Deus, mas na sinceridade. Atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Então, se diga o pessoal aqui não tem, mas tem, não quer levantar o dedinho que é muito pesado. Então, gente, vamos começar a prestar atenção nesse sentido. Eu gostaria também de agradecer a primeira conferência, porque eu tenho certeza que essa primeira conferência não foi fácil para ela estar aí. Foi com muita luta, e eu gostaria de agradecer a todo o pessoal da mesa, e não fazer uma crítica ao colega que do 3V me antecedeu, Salabelele Bulai, que falou que na questão do negro, é simplesmente a gente começar a analisar pela própria nossa mesa que a gente tem. Não é verdade? Então poderíamos ter realmente alguns dos nossos companheiros, que é a nossa comunidade maior, que construiu esse país, que é o negro, que a gente não tem na mesa. Valeu? Eu queria também parabenizar todos os organizadores, porque eu estou sentindo aqui a democracia nos debates, a oportunidade de várias pessoas, companheiros do povo, poderem estar aqui se expressando. Eu acho que essa conferência, depois de tantas outras que houveram em tantos outros temas, né? A conferência da mulher, da educação, da saúde, como foi colocado ontem, está sendo uma vitória, porque esse ponto é um ponto nevrálgico, né, na nossa luta em defesa da democracia e da soberania nacional. Então eu quero parabenizar ao governo Lula, ao presidente Lula, à Prefeitura do Rio de Janeiro, que está apoiando essa iniciativa aqui, a todos os organizadores. E quero dizer o seguinte, eu acho que o que está faltando, claro que nós estamos aqui para defender toda a luta contra a imposição imperialista dos monopólios de mídia que nos impõem goela abaixo uma série de figuras, de imagem que não tem nada a ver com o nosso povo, que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos avançando hoje. Eu acho que várias pessoas da mesa colocaram isso muito bem. E nós temos que tomar cuidado, inclusive as pessoas desse setor da comunicação, quando pensamos os conteúdos temáticos, como é colocado aqui, que a riqueza maior desses conteúdos está na experiência do nosso próprio povo, das nossas mulheres, dos nossos jovens, dos nossos trabalhadores, e isso ainda é muito pouco ou quase nada refletido nas mídias que tem aí, que está se pensando. Então eu estou gostando de ver aqui, porque veio um companheiro de São Gonçalo falando que os jovens
participar dessa discussão, como tem que participar das imagens. É muito lindo ver como é que é construído e organizado, por exemplo, uma escola de samba. É muito lindo ver, eu sou presidente da Federação das Mulheres Fluminenses, sou diretora da Confederação das Mulheres do Brasil. Sou conselheira do Conselho Estadual de Mulheres. Nós realizamos um congresso na UERJ com 400 mulheres do povo, das comunidades, falando da sua experiência, falando das suas reivindicações, dos seus sentimentos de mudança, e nada disso foi expresso na mídia. Então, quando se pensa nos conteúdos, precisamos dar vez e voz ao povo para falar da sua experiência, dos seus anseios, da sua vontade de mudança e naquilo que nós podemos avançar. Então eu deixo isso aqui como reflexão e eu acho que já está sendo uma vitória democrática a realização dessa conferência. Bom dia a todas e todos, e quero dizer que fico muito feliz e emocionada com a fala que me antecedeu, porque ela praticamente resume o que eu queria falar. Eu vou reforçar a necessidade de uma abordagem mais transversal, porque quando a gente fala, e aí digo que fico feliz também com a fala do Luiz Felipe da Multirio e da ONA, porque na indicação dos eixos temáticos e dos temas indicativos, a abordagem pareceu muito técnica, e que ela também é fundamental. Mas é absolutamente necessário e imprescindível que na construção do conteúdo nacional, que na construção do conteúdo regional, que na produção independente se leve em conta a transversalidade dessas questões que foram colocadas aqui pelas falas que me antecederam, como, por exemplo, a necessidade da participação de jovens, de adolescentes na construção desse conteúdo, a necessidade da participação das mulheres, dos negros. Essa semana aconteceu na ABI um seminário que discutiu o papel da mídia na promoção da igualdade racial. Agora, dias 6, 7 e 8 de novembro, acontece aqui no Rio de Janeiro o Seminário Nacional Mulher e Mídia, que discute o papel das mulheres na construção de uma mídia mais democrática, não só da representação da imagem da mulher nos meios de comunicação, mas também da necessidade da questão de gênero, e aí não é só o sexo feminino, mas é a questão de gênero, a contemplação das demandas femininas estarem dentro desse processo. A questão do negro, da criança, do adolescente, de toda a sociedade, dos regionalismos, ela se faz fundamental. A necessidade da criação de um Conselho Municipal de Comunicação Social, eu acho que ela é a condição zero para a construção dessa comunicação que a gente está pregando aqui. Ela antecede até todas essas discussões, porque o Conselho pode, sim, deve ter esse papel de ajudar a construir essa comunicação mais democrática, porque, afinal de contas, reforçando mais uma vez, os meios de comunicação podem ser públicos, privados, estatais, comerciais, mas as concessões são concessões de um serviço público, que, portanto, devem estar a serviço do público, que somos nós, mulheres, jovens, idosos, negros, brancos, pardos, mestiços, nordestinos, cariocas, nortistas, enfim, toda a população brasileira. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Reinaldo, eu sou da Rio e juntamente com a Associação Universitária Latino-Americana Aula, estamos produzindo o programa Maré na TV e achamos que seria oportuno a mesa ter colocado a TV comunitária, a colocar também, né, o papel da TV comunitária nesse fórum de debate. Acho que houve uma falha técnica aí da mesa, só trazendo a administração pública através de seus órgãos públicos para estar representando aqui no debate. Agora vamos avançar. A questão, como a companheira falou aqui, controle social, ter a sociedade através, de repente, de um organismo de controle. Eu gostaria de perguntar aos órgãos que estão aqui representados, Multirio, ou outra TV educativa, etc., qual o papel do controle social dentro dessas TVs? Qual o papel do FEIO nessa TV? Porque pelo que eu vi do técnico aí, né, a coisa está muito bonitinha, muito orgânica, muito assim, dando a impressão de que, como é máquina pública, tem grana, então vamos produzir o belo do que a gente acha que é belo para a cidade que é bela, como por exemplo o asfalto aqui da Zona Sul, como a companheira colocou aqui. Agora, qual o papel das comunidades que estão à margem desse processo? Há algum tipo de encaminhamento para que a sociedade participe, apresente seus trabalhos?
para que esses mesmos mecanismos públicos possam absorver, possam colocar nos canais, né? Isso é uma questão concreta, porque dá a entender que esses órgãos que são públicos, da administração pública, que têm um papel público, né, e também as concessionárias de serviço público, elas agem também da forma que agem, acham que tecnicamente é bom. Agora, por exemplo, a sociedade tem como interferir também nos programas, quer dizer, existe um controle interno que possa a sociedade chegar lá, apresentar suas demandas, criticar as propostas também da administração. Eu acho que a gente tem que começar a criar formas de intervenção da sociedade dentro desses organismos de comunicação, porque se a sociedade está à margem desse processo, não tem forma nenhuma de intervenção, a única forma sendo a judicial, como a companheira colocou lá, não, vamos entrar com uma ação judicial, porque esses programas denigram a imagem das pessoas, vamos tentar de alguma forma ganhar algum dano moral, etc. Né? Como agora teve uma menina que ganhou acho que 20 mil reais, porque foi exibida nesses programas aí de humor, né, que não tem nada a ver, desmoralizando a pessoa. Então eu acho que nós, como por exemplo, que estamos na Maré, tentando fazer, trabalhar a identidade daquela população, trabalhando a identidade da sociedade, tentando produzir cultura, produzir o que é feio, não o que é belo nem o que é técnico, mas produzir o que é real, o que é demanda da sociedade. E aí, o controle interno ou controle social dentro dessas instituições torna-se fundamental para que a gente possa trocar. Do contrário, a gente vai ficar passivamente recebendo essas informações de cima para baixo, achando bonito, e a contribuição social, que é realmente o resgate da juventude, da criançada, como fomentadores de cultura, vai ficar sempre à margem do processo. Então, eu quero saber qual é o nosso papel, quanto sociedade e controle social dentro desses organismos da administração pública. Obrigado. Essa questão da produção aí, porque está falando que está no debate sobre produção de conteúdo, né? Esse é o momento. Depois vai ter outro painel. No painel de produção de conteúdo, a de programação é importante ser debatido. Nem sei o que é, acho que eu leite. Qual é a proposta para mudar nosso meio de comunicação, para que ele se torne mais democrático? Qual é a sua opinião? Bom, depois de tantos anos de lutas, né, pela inclusão e pela democratização dos meios de comunicação, eu entendo que, assim, um dos pontos mais fundamentais é a equidade, né, que a gente possa ter uma TV equânime, que a gente possa ter acesso, né, os movimentos sociais, principalmente que estão organizados, possam ter acesso aos meios de comunicação para informar aos movimentos desorganizados quais são seus valores, direitos, né? Nós entendemos também que é importante que essa democracia venha para a qualidade humana, né? Em que a gente possa estar falando da questão do gênero ou dos gêneros, né? Porque hoje a gente tem aí o grande problema da homofobia, que a gente possa estar falando da questão da inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais, trazê-las à evidência e dar visibilidade àquele que não tem visibilidade, porque as TVs, as concessões, elas são feitas justamente para os astros, para os televisivos. E eu entendo que dentro dessa concessão pública, o poder público tem que dar visibilidade para quem não tem visibilidade. E quem não tem visibilidade, utilizar esse meio de comunicação para seus direitos, para sua informação e para seu crescimento através do meio de comunicação. O que é importante nesse momento, dentro dessa conferência, para que possamos discutir uma forma de mudar os meios de comunicação para torná-los mais democráticos? Acho que o primeiro ponto dessa conferência é que a gente está reunindo uma boa parte da sociedade civil organizada para debater um tema que justamente nós não discutimos no dia a dia, né? Nós não temos costume de discutir, né? Quando nós temos as concessionárias hoje de TV pública, de TV, elas não se reconhecem como concessionárias, né? Não abrem o direito para o cidadão opinar e discutir aquilo que ela tem direito, que é
Comunicação de qualidade, né? Então, acho que uma das propostas que a gente precisa apresentar aqui e discutir é a participação da sociedade civil nas TVs privadas, nas rádios privadas, entendeu? Porque é uma concessão pública onde o cidadão tem o direito de opinar, participar e, inclusive, apresentar conteúdos daquilo que melhor represente a sociedade civil. Acho que esse é um salto de qualidade que a conferência pode ter e que, com certeza, terá para levar isso aí para democratizar a nossa comunicação brasileira. Qual é a proposta da nova central? A nova central, ela está participando dessa conferência porque achou que é importante para a sociedade brasileira essa abertura, né? Foi uma boa iniciativa do governo de discutir com toda a sociedade as questões públicas de comunicações, né? E a nova central veio, né, com a proposta de ajudar, né, a desenvolver toda essa metodologia, apoiando a amplitude desse debate, né, e apoiando também a abertura, né, dos meios de comunicações para os jovens, para as crianças que têm acesso à internet, né? Então a gente veio apoiar toda essa amplitude desse debate. E você, qual é a sua opinião? A minha opinião pela Conferência Municipal de Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu, assim, vindo pela nova central, né? Eu gostei muito de ouvir pelas palavras que foi dita, né? E assim como outras pessoas também estão ouvindo também, serve para muitas pessoas que falaram parte de estudo. Eu acho, né, que foi muito bom, né, para as pessoas que estão ouvindo, para a parte de fazer concursos, provas, e em colégio, em total que venha acontecer. Você sugere alguma proposta para que nosso meio de comunicação se torne mais democrático? Conforme foi dito lá, eu creio também, assim como parte de São Gonçalo, aquelas crianças que não estão sendo comunicadas essas partes, né? Eu creio que tem que haver, assim, mais comunicação para diversos outros locais. Parte, não falo favela, mas parte que eles falam, parte de favela, mas não é favela que as pessoas, como é que as pessoas falam mesmo? Agora, não é favela, comunidade? É comunidade. A parte de comunidade, né? Pois as pessoas mais carentes para poder se uma entidade basicamente voltada às mulheres, ao público feminino. Qual é a sua opinião, qual é a sua proposta para que possamos ter um meio de comunicação, os meios de comunicação mais solidários, mais humanos, mais democráticos? Então, na parte das mulheres, assim, os meios de comunicação ainda são um setor da sociedade que perpetua muitas discriminações, né? Então, tem várias questões, assim, desde o padrão de beleza que é imposto, né? A mulher é vendida como uma mulher perfeita, que é magra, é alta, é branca, totalmente fora também da nossa sociedade, que é miscigenada, né? Que é negra, que é índia, que é branca. Então, a imposição desses padrões, a própria mulher muitas vezes é vista como uma mercadoria, né? Então tem mulher para vender pneu, mulher para vender cerveja, mulher para vender nos mais diversos tipos. A mulher fica como um produto ali que vai, uma coisa que vai junto com o produto que está sendo vendido, né? Que deixa também de enxergar a mulher como público consumidor. Os comerciais são direcionados aos homens e as mulheres são muitas vezes, né, colocadas. Outras coisas nas próprias novelas, os papéis que as mulheres desempenham, geralmente, ou são mais ligados à dona de casa, às tarefas domésticas, ou, por outro lado, é aquele cultivo das mulheres fúteis, consumistas, né? Então, tem muitas questões aí na mídia, na televisão, nos meios de comunicação como um todo, que a gente precisa estar mais em cima, né? Precisa controlar melhor para que a imagem... Centrar essa minha palestra Vou tentar centrar essa minha palestra em discutir um pouco essas mudanças pelas quais passam as comunicações. O próximo, por favor. E depois entender onde é que nós estamos hoje. Telecomunicações é um tipo de comunicação ponto a ponto bidirecional.
Pessoa falando com pessoa. É um telefone tradicional. Radiodifusão é um tipo de comunicação ponto a massa unidirecional. É a televisão falando para todos, emitindo para todos, é o rádio emitindo para todos, falando para todos, a partir de um ponto, a partir de um monopólio de fala, de um cara que detém o poder de falar, o resto só tem o direito de ouvir. Tá? Tudo bem. Telecomunicação. Em geral, um operador de telecomunicações não é ou não era responsável pelo que estava sendo falado ao telefone. Você podia estar fazendo uma declaração de amor, podia estar traficando drogas, não é problema do operador de telecomunicações. O problema dele é a transmissão, como se diz na engenharia ou na economia também, é a transmissão do sinal com qualidade, que um fale e o outro escute bem. Já na radiodifusão, como ninguém liga a rádio para ouvir chiado, ninguém liga a televisão para ver chuvisco, a questão do conteúdo é essencial. O concessionário do rádio e da TV, o negócio dele é gerar conteúdo, é produzir conteúdo e a partir daí ele gera as receitas de publicidade e etc. Conteúdo é notícia, entretenimento, show, música, tudo isso. Tá? Cultura em geral. Vamos em frente, por favor. Muito bem. A partir daí, nas telecomunicações, o financiamento, a maneira de pagar é pelo uso, eu tiro o telefone do gancho, eu pago pelo que eu estou falando. Já na radiodifusão, ou existe um modelo que nós não conhecemos no Brasil, mas é muito praticado na Europa, da tarifa de uma taxa pública que sustenta o serviço público de telecomunicações, cobrada a cada cidadão, ou então o modelo do financiamento via publicidade. Financiamento via publicidade significa dizer o seguinte: toda vez que o Galvão Bueno na televisão fala lá, Skol desce redondo, e você se lembra de ir na geladeira pegar uma latinha de Skol e pensa que está assistindo o jogo de graça, não, você não está assistindo o jogo de graça, porque no preço daquela latinha está embutido o que a Skol pagou, a publicidade da Globo, ou da Record, ou da Bandeirante. Não existe almoço grátis, apenas existe um custo disfarçado e distribuído por todos os consumidores dos mais variados produtos que são anunciados na TV. Não existe televisão grátis. Tá? Tudo bem. Então vamos em frente, por favor. Esse sistema, como eu falei, começa a ser montado nos anos 10, 20 do século 20 e começa a ser desmontado nos anos 80 do século 20. E nós agora estamos exatamente discutindo no Brasil um sistema que está sendo desmontado e a remontagem desse sistema dentro de um novo modelo, que é o que nós vamos passar a discutir a partir de agora. Vamos em frente, por favor. Muito bem. Um aspecto fundamental. Esse modelo, que na verdade reduzia-se a televisão, rádio e telefone, ele era visto como um serviço público. Serviço público pode ser prestado por um operador ou uma empresa estatal, pode ser prestado também por empresas privadas. O serviço de ônibus é um serviço público, por exemplo, embora prestado por empresa de ônibus. Pode ter qualidade, pode não ter qualidade, né? Aí é um problema do gestor público responsável pelo serviço que está sendo prestado pelas operadoras privadas, mas na verdade é um serviço que tem que cumprir regras. Tem uma tarefa fixa, uma tarifa fixa, por exemplo, que é o poder público que define, tem que cumprir metas de qualidade, universalização, de atendimento a mais variada, a toda a população, ser prestado pelo Estado ou prestado por uma empresa privada. Vamos ter muita clareza do que é um serviço público, tá? Então, era uma característica fundamental do conjunto das comunicações ao longo do século XX, entendê-la como serviço público. Então vamos em frente, por favor. Nós estamos agora vivendo a chamada convergência, né? Ou seja, essa distinção entre telecomunicações e radiodifusão está sendo borrada, está sendo abolida. E nós vamos ver por quê, né? Aos poucos essas coisas, vamos em frente, essas coisas estão virando uma convergência para um modelo só, para um sistema só. E esse sistema, é fundamental dizer, a noção de serviço público está sendo também abolida. O desenvolvimento desse sistema, a evolução desse sistema, os modelos jurídicos, políticos e econômicos é de que é um sistema decretado, determinado, cuja evolução começa a ser comandada pelo mercado. Significa dizer, começa a ser comandada pelo interesse de quem paga. Tá? É fácil explicar isso. Né? Nós temos, por exemplo, hoje nas telecomunicações brasileiras, depois da privatização, concessionárias e autorizatárias. Não vamos fazer confusão
concessionárias e autorizatárias. Qual é a diferença? Em todo município brasileiro existe serviço fixo de telefone, porque o único serviço que ainda é mantido em regime público no Brasil é a telefonia fixa. Agora, em quase 1000 municípios brasileiros, não existe, eu disse, não existe serviço de telefonia celular, porque a telefonia celular é autorizada, ela não está no regime público, ela está no regime privado, então ela está onde tem mercado. No bairro do Maitá, onde eu moro, no bairro do Botafogo, onde eu moro, existe net para todos que possam pagar. O cabo da net passa na frente da comunidade Dona Marta e não sobe a comunidade Dona Marta, porque ali a net acha que não tem mercado para ela. Então ela não ramifica aquilo ali, porque aquilo ali é um serviço privado prestado em regime de autorização. Como o ADSL da Oi é prestado em serviço de autorização, como da Telefônica também é. Então nós temos que ter muita clareza dessa distinção que eu estou querendo fazer entre um serviço prestado em regime público e um serviço prestado em regime privado, entre uma concessão e uma autorização. A maior parte hoje das comunicações estão se desenvolvendo através de um modelo de autorizações comandado pelos interesses do mercado. Então vamos em frente. Ok, então vamos discutir como é que está isso aí. Vamos em frente. O que nós temos hoje aí? Um aparelhinho que a gente chama de celular. Na verdade, serve hoje para eu ouvir rádio, serve para assistir televisão, serve para acessar a internet, serve para tirar e emitir fotografia ou para receber fotografia, serve para mandar e receber mensagem, serve para fazer um programa qualquer de computador e mandar para alguém, serve até para falar no telefone. Não é mais um aparelho de telecomunicações. E quando eu hoje me refiro, eu tenho que me referir a uma TIM, ou uma Claro, ou uma Oi, ou uma Vivo, essas operadoras que na verdade estão colocando nas nossas mãos um conjunto de serviços de conteúdo. Lembra quando eu separei claramente telecomunicações e radiodifusão pelo conteúdo? Quando elas estão nos colocando um conjunto de serviços de acesso a conteúdo, de acesso a entretenimento, de acesso à cultura, elas não são mais operadoras de telecomunicação. Mas também não são de radiodifusão, elas não são ponto massa, boa parte desses serviços são interativos. São o quê? Operadoras de comunicação. Nós não estamos mais podendo falar em telecom e radiodifusão e vamos começar a colocar nas nossas cabeças que estamos vivendo num mundo em que aquela velha telefonia fixa é decadente, e é mesmo, basta olhar os números, que ela ano a ano diminui o número de assinantes de telefone fixo no Brasil e no mundo, e aquela velha radiodifusão também é decadente. Isso ainda não apareceu no Brasil. Mas se eu olho Estados Unidos, se eu olho França, se eu olho Japão, se eu olho Coreia, Inglaterra, Alemanha, Suécia, em todos esses países, a televisão paga, hoje em dia, é dominante em relação à televisão aberta. E ontem nós ouvimos aqui a deputada Cida Diogo dizer: o pessoal da comunidade do Dona Marta, da comunidade lá da Cidade de Deus, que o Estado ocupou com seus planos de acabar lá com o tráfico e tal, elas estão demandando o quê? Estão demandando a TV paga. Nós ouvimos isso aqui. Elas estão demandando a TV paga. Sim, a sociedade está começando a querer pagar para ver televisão, pagar diretamente para poder ter 30 canais, 40 canais, ter uma oferta mais diversificada. Nós temos que discutir isso, gente. Nós temos que começar a discutir isso também dentro da nossa proposta de discussão da democratização das comunicações. Vamos em frente, por favor. E aí eu vou perguntar, quando essa comunidade está querendo também assinar a TV paga, está querendo assinar a Fox, está querendo ver o Discovery Kids, está querendo ver o Discovery Channel, está querendo ver o CNN, está querendo ver a Disney, está querendo ver a ESPN, Por que esses canais não têm que obedecer ao artigo 221 da Constituição Brasileira? O artigo 221 da Constituição Brasileira foi feito em 88, não existia nada disso e só se refere à radiodifusão aberta. E diz que a radiodifusão aberta, que naquela época era só quem cuidava do conteúdo, do entretenimento, da cultura, era responsável por dar preferência a atividades educativas, artísticas, culturais, informativas. Tinha que promover a cultura nacional e regional, estimular a produção independente, regionalizar a produção cultural, artística e jornalista, respeitar valores éticos e sociais da família. Nós estamos construindo no Brasil um modelo de comunicação em que uma área que é progressivamente, nos próximos 10, 15 anos, vai se tornar cada vez menos importante, está submetida à Constituição.
enorme área que está crescendo, está completamente fora dessas regras constitucionais. É isso que nós temos que debater na nossa conferência, aproveitando esse processo de mudança. Vamos em frente, por favor. Diga-se para trás que o deputado Vittar tentou fazer quando discutiu a PL 29 com muito mérito. Muito bem. Como é que, a partir daí, nós temos que entender como se constrói essa indústria? Tá? Essa é uma indústria que se fragmenta, digamos assim, verticalmente. Né? Hoje, quando eu tenho uma emissora de TV, essa emissora de TV ganha um canal de transmissão, e esse canal de transmissão, nesse canal de transmissão, ele é obrigado a responder pela programação. Agora, quando eu penso na Time Warner, na Fox ou na CNN, eles não ganham o canal de transmissão, eles são só programadores de televisão. O canal de transmissão é de uma outra operadora. Então, para que esse sistema funcione, tem que ter fabricante, que é o fabricante de televisor, o fabricante de celular, o fabricante dos sistemas de comunicação. São todos articulados. Eu tenho que pensar na indústria, eu tenho que pensar na política industrial. Outro dia eu li no jornal que a Hollywood, produtores de cinema, decidiram que o DVD agora será Blu-ray. Os produtores de cinema decidiram qual era a tecnologia melhor para eles, que os fabricantes vão fazer. Decidiram qual é o DVD que nós vamos ter na nossa casa. Então nós temos que olhar para esse, quando nós estamos discutindo isso, começa na política industrial. Passo seguinte, por favor. Em seguida, os operadores, os transmissores, a empresa que permite que esses conteúdos, esses canais, a internet, tudo isso chegue nas nossas mãos. Hoje, no Brasil, concessionárias autorizatárias. Em seguida, por favor. Bem, os empacotadores, vamos em seguida, por favor. Aí sim, os conteúdos agregados, são os canais que a gente chama, né? CNN, o canal da Google, da Yahoo, tudo isso aí são agregadores de conteúdo. E, finalmente, os grandes produtores. Nós aqui estamos produzindo conteúdo, não sei se isso aqui vai ser transmitido pela TV comunitária, nós aqui somos produtores de conteúdo. As comunidades são produtores de conteúdo. Hollywood é produtor de conteúdo. O Clube dos 13 produz conteúdo quando organiza o campeonato de futebol para passar na televisão. Né? Produtores de conteúdos é toda a sociedade essa cultura. Vamos em frente. Muito bem. E aí, então, vamos entrar no tema da nossa mesa, que é exatamente o fato de que existe a produção e a programação, que foi discutida na mesa anterior, e existem os meios de transmissão. Existem os meios de transmissão, que pode ser por satélite, pode ser por cabo, pode ser por frequências atmosféricas, e é indiferente hoje em dia se eu estou assistindo televisão, se eu estou vendo no meu celular, se eu estou vendo no terminal de computador, porque no meu terminal de computador eu vejo televisão, eu acesso a internet, eu vejo tudo isso, entende? Então, no momento em que eu começo a discutir os meios de transmissão, eu tenho que discutir uma política unificada para o conjunto dos meios. Seja o aéreo, seja o cabeado, seja o satelital, porque esses meios servem a essa pletora de conteúdos que a sociedade coloca, que as empresas e as pessoas, as comunidades colocam à disposição da sociedade. E nós todos, até no nosso computador, ali no nosso blog, produzimos conteúdo. Vamos em frente, por favor. Muito bem. Muito bem. A partir daí, como é que eu tenho que pensar esses novos meios? Temos que pensar esses novos meios, começando por recuperar o conceito de serviço público. O conceito de serviço público tem que ser alargado às novas infraestruturas que estão sendo implantadas. Elas têm que ser discutidas como infraestruturas também a serviço do público, também controladas pela sociedade, também controladas pelo Estado a serviço da sociedade e organizadas democraticamente pela sociedade. Entende? Ou seja, política de universalização, como é o caso da banda larga, a televisão aberta está universalizada, a banda larga não está. Política de universalização, como é o caso da banda larga, com continuidade e reversibilidade da infraestrutura, porque temos que trabalhar esse regime de concessão, e a concessão tem esses critérios, né? É a partir daí que nós temos que defender que essas outorgas para a infraestrutura, mesmo que permaneçam as outorgas autorizadas hoje no sistema da sociedade que nós temos, é preciso que existam as outorgas concedidas para que prestem serviço público. Ou então o Estado assume. Uma das duas. Tá? Garantia de equipamento, de atendimento equitativo nos 3 tipos de serviço: o público estatal, o público não estatal e o comercial privado. Ou seja, você tem que distribuir esses meios de transmissão para que ele possa atender a esses vários segmentos. Né?
Nós na Constituição previmos os segmentos. Os 3 segmentos, mais ou menos, a gente pensa, tem que ser na radiodifusão. Não! Tem que ser em todas as plataformas. Eu tenho que colocar isso no celular também. Eu tenho que colocar isso no cabo também. É claro que em cada segmento desse eu vou organizar de acordo com as características tecnológicas do segmento. Eu até chamaria a atenção, que foi falado aqui ontem pelo Beto Almeida da lei argentina. A lei argentina se chama Lei do Audiovisual. Ela não é lei da radiodifusão. Exatamente porque ela avança já um tratamento unificado para esse conjunto de segmentos, para esse conjunto de meios de transmissão. Vamos em frente, por favor. E a universalização do acesso para os que não estão universalizados, né? Tudo bem, já estou aqui me chamando a atenção porque eu preciso terminar essa aí. Hoje eu queria advertir o seguinte, companheiro. O que está hoje em regime público no Brasil é a telefonia fixa, que eu já falei, e ela é decadente. Se eu fizer uma projeção nas estatísticas, eu posso até definir o ano que vai acabar, né? E a radiodifusão aberta, a televisão, que são os 7 canais VHF, mais os 69 canais UHF, mais as estações de rádio. Tudo mais hoje tem o seu desenvolvimento, a sua expansão comandada pelo mercado. Aí o que é que acontece? Se eu for lá no Morro Dona Marta, quase todo mundo tem celular. É o celular Pai de Santo. Né? O celular Pai de Santo, só recebe. Né? Pela metade. Entende? Temos que colocar isso em regime público para ter regras que obriguem, que permita que todos possam usar o seu aparelho celular falando e recebendo. É isso que nós temos que ter. A rede de net que não passa, que não sobe os morros, tem que ter serviço público na TV a cabo, tem que ter uma concessão pública na TV a cabo, tem que ter uma concessão pública no satélite, na assinatura. Nós temos que começar a pensar o conjunto desses meios de transmissão e uma política para ele. E essa política, obviamente, envolve as obrigações também relativas a conteúdo, não é só infraestrutura. Eu quero universalizar a banda larga, todos nós queremos. Como regime público, todos nós queremos. Então tem que pensar no conteúdo. Não é para qualquer coisa. É um conteúdo educativo, um conteúdo artístico, um conteúdo elevado, entende? Um entretenimento de bom nível, educação, saúde. Temos que pensar em políticas de conteúdo também para a universalização da banda larga e de tudo mais, porque lá o terminal está praticamente unificado. Vamos em frente, por favor. Então, aquilo que está em regime privado tem que ser colocado também dentro de uma política pública, né? E aí, então, onde é que nós poderíamos caminhar? Já estou quase tentando concluir. Esse novo modelo, um novo modelo que separe claramente quem é produtor, programador, de quem está transmitindo. Separe claramente. Por quê? Quem está transmitindo, quem tem a rede, quem tem a infraestrutura, assim como o dono da estrada, para fazer uma analogia fácil, assim como o dono da estrada, o cara pode ser concessionário da estrada, mas pela estrada passa o caminhão, passa o ônibus, passa o carro particular, passa a ambulância, passa o bombeiro. Quem é o dono da estrada nas comunicações? Seja da frequência aberta, seja do cabo, seja do satélite, não pode estar vinculado à produção e programação. E quem é o dono da produção e programação não pode estar vinculado à transmissão. É um modelo que já é inclusive praticado em alguns países do mundo, em quase todos os países europeus já é praticado. A gente fala assim, a BBC é uma emissora de TV, não é verdade. A BBC não é uma emissora de TV, ela é uma programadora de televisão. Quem faz o transporte do sinal da BBC é uma outra empresa chamada Croncastle. Em todos os países europeus hoje em dia existe um operador de rede para atender ao conjunto dos meios de comunicação, né? E nós estamos ouvindo falar aqui no Brasil que a TV pública brasileira vai ter um operador de rede. Por que só a TV pública? Por que não todas? Aí nós vamos começar a discutir uma política radical e revolucionária de concessão de espectro, entende? Em que a concessão do espectro é desvinculada da produção e programação. E quem tem o seu negócio centrado em produção e programação vai cuidar da produção e programação. E quem tiver a transmissão do espectro vai ter um conjunto de responsabilidades em termos da diversificação, da democratização, de assegurar faixas de frequência para as diversas opções que estão definidas na Constituição, em termos daqueles 3 setores, o público, o estatal e o comercial, né? Seja 33% no espectro, seja no cabo, aquelas cotas que foram estabelecidas. Podiam ser muito melhores, né, nosso querido Vittar? Podiam ser muito melhores, muito mais avançadas. Então, separar claramente regras de política pública para infraestrutura,
regra de política pública para conteúdo, concessão da infraestrutura e autorização ou o que seja para conteúdo, cotas nacionais de produção independente, cotas para as comunidades e para a sociedade na produção de conteúdo e garantia de produção através dos É essa, em essência, uma proposta que seria, então, aquilo que a gente chama tecnicamente de regulação por camada, em que há uma camada de infraestrutura com um segmento em regime público e há uma camada ligada a conteúdo com a sua regulamentação ligada àqueles 3 setores. Vamos em frente, por favor. Né? Na questão da infraestrutura, distinguir, como eu disse, operação de rede de produção e programação, inclusive na radiodifusão, né? Estender o conceito de regime público para a banda larga e telefonia celular, também, como eu falei, né? Construir e operar uma infraestrutura pública estatal nacional e estimular a infraestrutura pública estatal de base e alcance locais. Vamos em frente para terminar. Entende? Uma proposta também para o local. Nós estamos vendo acontecer espontaneamente iniciativas de poderes estaduais e municipais de montar redes de natureza local, usando essas tecnologias como o Wi-Fi, o WiMAX e outras, que têm um pequeno alcance e servem às comunidades. Por enquanto, essas iniciativas estão vinculadas só à política de infraestrutura e são iniciativas do Executivo. Elogiáveis, sem dúvida, mas a sociedade tem que entrar nessa discussão. As comunidades têm que participar do debate para que elas querem essas redes. E como elas são públicas e estão sendo montadas pelo serviço público e pelo poder público, elas não podem estar à disposição de qualquer uso, mas sim, como eu vou voltando ao princípio inicial, a políticas de conteúdo de interesse público, a educação, a saúde, a entretenimento de qualidade, mas numa discussão com a sociedade, numa discussão com conselhos municipais, com conselhos comunitários, com conselhos estaduais, dentro de um projeto que envolve inclusive o empresariado local. Isso também está gerando renda, isso também está gerando investimento, isso também está gerando emprego. Nós também temos que introduzir no nosso projeto como nos apropriar disso a nível do município, do Estado e com a participação, como eu disse, do conjunto da sociedade, pelas suas câmaras e pelas suas comissões municipais, locais, estaduais, etc., que é a tarefa nossa, basicamente, no caso aqui da Conferência Municipal. Em frente, por favor. E com isso eu dou por encerrado. Muito obrigado. Pessoal, são 12h51, nós já temos 20 inscritos, né, cada inscrito tem direito a 3 minutos, então nós vamos encerrar as inscrições aqui. Vamos começar imediatamente a Olga a chamar aqui os nossos participantes. De ruptura, estamos até pegando teses deles, eles não são tão defensores da liberdade de mercado. Nós queremos liberdade de mercado. Nós queremos que floresçam milhares de rádios comunitárias no Brasil. Ao contrário do que ocorre hoje, e aí inclusive é triste falar, mas é preciso falar. Esse governo, que tem avanços em várias áreas, na radiodifusão comunitária foi um retrocesso. Foi mais realista do que o rei. O papel da Anatel e da Polícia Federal são papéis vergonhosos. Essa semana mesmo, 3 rádios comunitárias de São Paulo atacadas novamente. Nós queremos direito de expressão. Queremos que acabe a criminalização das rádios comunitárias. E que, ao contrário, se agilize o processo de outorga, porque é um absurdo o processo de outorga para a rádio comunitária. É isso? Que se garanta maior alcance para as rádios comunitárias. Que se garanta barateamento de equipamento, formação para as rádios comunitárias. Então é o contrário, isso é direito de expressão, mais gente se expressando, deixa florescer. Outra coisa de direito, a internet possibilita algumas brechas nesse poder monolítico, mas a internet ainda é para pouca gente. Eu acho que um grande debate sobre direito de expressão é como a gente alarga, garante ao povo. Eu acho que hoje uma grande bandeira, Renato Rovai está defendendo essa bandeira da revista Fórum. Uma grande bandeira é banda larga para todos. Essa é uma grande bandeira da conferência. E dinheiro, inclusive, tem. Pega o dinheiro do FUST. Pega o dinheiro do FUST e aplica nisso. Aplica nisso. Porque isso garante direito de expressão.
direito de expressão, no sentido de direito humano, rediscutir publicidade oficial. O dinheiro que hoje vai para os grandes conglomerados, tudo bem, como nós estamos no capitalismo, mantenha-se o critério mercadológico, mas não pode ser só o critério mercadológico. Além do critério de audiência e tiragem, que são questionáveis, nós deveríamos ter um critério na publicidade de estímulo à pluralidade e à diversidade informativa. Então são mecanismos para democratizar a comunicação como um direito. Eu acho que algumas medidas precisam ser fortalecidas. Nós estamos com uma experiência, no meu entender, muito rica dos pontos de cultura do Ministério da Cultura. E por acaso é um dos responsáveis pela Confecom. Se dependesse do Ministério das Comunicações, não tinha Confecom. Por acaso é um dos responsáveis. Ministério da Cultura. Nós temos aí 800 pontos de cultura. Agora, recentemente, numa grande iniciativa, já que o Ministério da Comunicação não faz isso, e faz o contrário, uma grande iniciativa, o Ministério da Cultura criou, essa ideia pintou aqui no Rio de Janeiro, não é isso, Ivana? Pintou aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fórum de Mídia Livre de junho do ano passado. Criou-se os pontos de mídia livre, estimulando publicações. Eu acho que essas políticas precisam ser consolidadas. Nesse sentido, a ideia do presidente Lula é correta. Nós precisamos ter uma consolidação das leis do trabalho, nós precisamos agora uma consolidação das leis sociais, para que essas conquistas não sejam rompidas. Ou seja, eu acho que essas são algumas medidas no sentido de garantir a comunicação como um direito humano. Ponto final. Para tratar, ontem eu iniciei, aliás, ontem na abertura, citei o grupo de trabalhos que nós constituímos sob a coordenação da Secretaria, os demais órgãos da Prefeitura e também com a participação de outros órgãos do Estado, de grupo de trabalho de serviços e inclusão digital, que culminou num seminário que nós tivemos a participação ampla, desde o Coletivo Digital de São Paulo, desde a Presidência da República, que trata da questão do software livre, dos centros de inclusão digital no Brasil, como do Estado, como também de outras cidades, como Piraí, enfim, foi algo assim bastante amplo, né? As empresas de informática, seja do Estado ou da Prefeitura, nesse debate. E a primeira coisa que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro precisa fazer, já naquele momento precisava fazer e já iniciamos, fazer a sua inclusão. Parece algo óbvio, mas é no óbvio que é o perigo. E o que é isso? A Prefeitura do Rio de Janeiro ela tem cerca de 1.100 unidades 2.100 unidades administrativas, só unidades escolares 1.070, mais 253 creches e por aí vai, enfim. E somente com conectividade e acessibilidade para o servidor público e também para os usuários, a população, enfim, quem é atendido pela Prefeitura, cerca de 28% dessas unidades com acesso à internet. E acesso não seguro. Exemplo, tem lá uma diretora de escola, tem alguns computadores e ela quer colocar lá para funcionar. Então ela contrata lá a sua conectividade. E recebemos da gestão passada, em que todos os professores receberam seus notebooks, mas sem conectividade. E lá tinha um recurso definido pelo MCT de 30 milhões de reais para que esse ano nós pagássemos as operadoras e contratássemos a conectividade para o professor através do módulo. O que ia acontecer no final de 2009? O dinheiro ia acabar. É um bom negócio para quem recebe, certamente, mas para a cidade do Rio de Janeiro, para o serviço público, um péssimo negócio. E dessa maneira teve uma definição clara, e destacar o papel da Secretaria de Educação, em que esses recursos ele já tem a sua destinação para a implementação do Rio Conectado, a partir da Rede Comep, definida aqui no Rio de Janeiro, e que a meta é fazer com que todas as unidades da Prefeitura Administrativa possam ter acesso, banda larga, e mais do que isso, proporcionar no local
e no caso começa pelas escolas públicas, há um sinal ali para que os professores possam usar no local de trabalho e os equipamentos também nesses locais. Então o Rio Conectado, ele caminha nesse processo, né? Nós temos que cumprir aí a Lei 8666, nesse processo da sua implementação. Então é importante o poder público reconhecer, e tem que reconhecer, ele fazer a sua inclusão, para que dessa maneira melhore os seus serviços à população e propicie, através de seus equipamentos, não só das escolas, das lonas culturais, os postos de saúde, regiões administrativas, em todas as unidades, de um modo geral, a democratização da informação e o acesso da população no controle cada vez amplo dos serviços que ela ali, enquanto população, demanda de forma legítima como seus direitos. Outro fator também nesse processo de constituição desse trabalho é que, antes mesmo, isso foi tudo antes do Rio, né, que vai sediar aí os Jogos Olímpicos de 2016, é que o projeto inicial pensava, a partir das parcerias feitas com as concessionárias ferroviária e metroviária na cidade do Rio de Janeiro, da fibra ótica parar ali na Vila Militar, onde será uma das unidades dos Jogos. Então nós demandamos à Rede Nacional de Pesquisa e demais órgãos que se pensasse o estudo e pudesse ter o custo de garantir esse acesso ao bairro de Santa Cruz, na extremidade oeste da cidade do Rio de Janeiro, e dessa maneira permitir ali e garantir a conectividade numa das áreas com um dos menores IDH da cidade do Rio de Janeiro, e de uma região que nós estamos falando de aproximadamente 2 milhões de pessoas, quase um terço da população da cidade do Rio de Janeiro nessas regiões. Bom, que nesses 24 anos de processo democrático, a comunicação entre na pauta como um bem público. Nessa esteira, eu gostaria de fortalecer a proposta da criação do Fundo de Verbas Públicas a ser repassada para todos os meios de comunicação. O que isso está implicando? O que está implicado nessa proposta? É que o Estado volte a ter esse lugar de poder público, e não se confunda Estado com governo. É fundamental. E nessa relação do Estado, a sociedade civil tem extrema importância para que o Estado deixe de ser, vou usar aqui uma expressão tradicional da ciência política, deixe de ser um comitê executivo de determinada classe e passe a ser um Estado reconfigurado para atender a sociedade em geral. Então, eu gostaria de fortalecer essa proposta que eu venho ouvindo com recorrência ser colocada aqui, que é esse fundo de criação de verbas públicas a ser repassado para todos os meios de comunicação, garantindo a pluralidade de expressão, e com esse sentido que o Marcos Dantas colocou muito bem, vamos rever essa questão do público. Então, o Estado sendo essa representação da sociedade como um todo e não mais algo exclusivo de determinada classe. Obrigada. Louro de olhos azuis que eles colocam na novela. O povo brasileiro é mestiço, é negro, é índio, as mulheres jogam um papel fundamental. Os meios de comunicação negam esse direito. Nós temos, o movimento social tem falado disso recentemente, mas ainda é pouco, nós temos que falar em cada espaço. Precisa ter o direito da representação simbólica e real das parcelas do povo brasileiro, das mulheres que não ou estão escondidas, ocultas da mídia, ou quando estão na mídia são tratadas como objeto. Do negro, do índio, que estão ocultos na mídia, ou quando estão na mídia são tratados como cidadãos de terceira categoria. Isso não é uma questão menor, isso é uma questão da identidade nacional, da formação da nação brasileira. E a comunicação só pode servir para o povo, para os interesses nacionais, se ela ajuda a formar o conceito de nação na cabeça de cada trabalhador, do povo brasileiro. Então, esse é um direito
que nós temos que impor e que o setor privado tem que acatar as leis. Que a Constituição de 88 já determina, e o Miro falou isso aqui. Mas nós também temos que botar num novo marco regulatório. E outra coisa que é importante, o fortalecimento da rede pública. Olha, a formação da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, com todas as deficiências que ainda tem, é um marco histórico na luta. Um marco que a gente às vezes subestima. Sem uma comunicação pública com força, com uma rede nacional pública de comunicação, nós não vamos, para concluir, nós não vamos avançar nessa formação da nação brasileira e mais, no rumo de que o Miro também falou, que o objetivo estratégico é que nós vamos ter que enfrentar e derrotar os barões da mídia, porque senão a real e profunda democratização do Brasil e das comunicações, ou melhor, das comunicações do Brasil não será viável. Nós temos que criar vastíssimas redes de produtores, de formadores populares, na internet, nas TVs, nas rádios comunitárias, para juntar nesse sistema nacional de rede popular, junto com o sistema público, junto com o sistema estatal, mas o sistema público forte, tanto a EBC que eu falei, como uma vasta rede. O movimento popular tem força, foi assim na Venezuela, está sendo assim na Argentina, é assim no Brasil que nós estamos mudando. Só tem conferência de comunicação porque nós elegemos o Lula. E com todas as deficiências, para concluir, esse é o medo deles, a vasta rede de debate, de discussão que a internet traz, que o movimento popular com as rádios e TVs pode trazer. Esse é o medo e esse é o caminho que acho que a gente precisa fortalecer. Por um valor de R$20, quem quiser depois é só procurar. Não, primeiro foram 27 pessoas que falaram aqui. Eu achei extremamente rico, várias proposições muito interessantes. Eu acho que um espírito construtivo, um espírito unitário, um espírito maduro, que eu acho que é o que a gente vai precisar para essa conferência, né? Então, gostei muito. São muitas questões, eu queria só dar uma opinião sobre três questões. 4 questões. Uma, esse negócio do fundo de verbas públicas, né? O fundo público, que várias pessoas falaram. A primeira a falar foi a Maria Luísa, que não sei se ainda está por aí, né? Eu acho que esse é um bom debate da Conferência Nacional de Comunicação e das conferências municipais e estaduais. E esse é um debate que, inclusive, a gente tem que fazer vendo como financiar, não basta apenas falar no fundo público. Eu acho que já começam a pintar propostas, Maria Luísa, muito interessantes de como financiar esse fundo público. E pintam 4, que eu acho que a gente podia trabalhar mais. Uma é o fundo público ser composto de recursos do orçamento público. Está lá, carimbado. 2, é esse fundo público, isso é polêmico, eu acho que é um bom debate para a Confecom, é esse fundo público ser composto de uma taxação sobre o faturamento das emissoras de televisão e rádio. Isso é um belo debate, eles não vão gostar, mas eles têm muito lucro, é muita grana que rola nesse setor, que eles dizem que não é grana que vem do brasileiro, é grana que vem de publicidade. Sim, mas a publicidade é para vender mercadoria, só nós consumimos. Então é dinheiro nosso, né? Então eu acho que essa é uma outra fonte de financiamento. Eles não vão gostar muito dessa proposta. Eu acho que uma outra fonte de financiamento é a discussão, inclusive, de taxas. Você tem taxas cobradas ao cidadão mesmo, né? A BBC de Londres, ela tem uma taxação, ela tem uma taxa. E um outro é a questão da publicidade, recursos de publicidade. Eu acho que se a gente conseguisse constituir esse fundo, isso seria um instrumento importante de apoio às emissoras públicas, mas não só às emissoras públicas como um todo, mas as emissoras, a radiodifusão, as rádios e televisões comunitárias, né? E a produção dos movimentos sociais. Os movimentos sociais sofrem muito para produzir material. Então seria um fundo para ajudar na produção de movimentos sociais, né? Dos movimentos sociais, dos jornais de bairro, dos jornais de escolas, né? Então eu acho que esse é um bom debate de se fazer, ter vitórias. Então eu acho que esse é o... Agora isso, e aí entrar só, desculpa,
Everton, só é um último ponto. Uma coisa que o Nilo falou e depois vários companheiros falaram. Isso vai exigir da gente muita unidade. Nós não estamos brincando com gente pequena. Nós estamos jogando com um grande império. Né? João Pedro Stedley costuma falar, eu achava que a reforma agrária seria difícil no campo. A reforma agrária no ar é pior, o latifundiário do ar é muito mais poderoso. Nós estamos brigando com grandes poderes. Esse grande poder tentou sabotar ao máximo a Confecom. Esse grande poder tentou sabotar tentou e conseguiu sabotar a regulamentação da Constituição de 88. Sabotou. Esse grande poder evitou a convocação da conferência durante 7 anos de governo Lula. Esse grande poder enfiou um bode na sala para esvaziar a conferência. Esse grande poder sabotou a conferência. Então é um grande poder. Ele vai tentar tirar a legitimidade da conferência. É isso que eles vão tentar fazer agora. Vão dizer, tá vendo? Nós estamos de fora. Quem está são pequenos empresários. Eles tratam assim mesmo. Vão tentar tirar a legitimidade da conferência. A nossa força está na nossa unidade. Nós podemos ter diferenças em vários aspectos, mas eu acho que no terreno da comunicação nós temos muito mais pontos de unidade do que de divergência. E se a gente tiver a capacidade de um espírito unitário, de um espírito desprendido, construir propostas unitárias e ir para essa conferência e continuar após-conferência, eu acho que a gente começa a furar a ditadura da mídia. Ponto. Parabéns. São organizadora. A Conferência Nacional tem que tratar da abertura do sinal da TV comunitária. Nós temos aqui um sinal de uma operadora fechada, que as universidades, entidades utilizam. Tem que avançar, porque o processo democrático, aí nós temos que entender isso, porque senão nós contribuiremos para o modelo aí, que não é votar e ir para casa. Então tem que se botar na pauta da Conferência Nacional que as TVs, câmaras desse país, TV Senado, tem que ter o sinal aberto para a população, gente. É votar e fiscalizar e acompanhar, e ao vivo, para as pessoas saberem quem elas escolhem, se fala pelo menos o que fala, tá certo? Não vi aqui também nesse debate.